Beleza, galera. Tá aparecendo o slide aí para vocês? Sim. Beleza, então. Deixa eu ver essa parte aqui. Ok. Como esse slide tem uma tabela bem grande, eu vou deixar ele aberto aqui, não vou projetar em tela cheia ainda não, tá? Então, o que explica, quais são os fatores que explicam o porquê de a Inglaterra ter sido a pioneira na Revolução Industrial? E aí a gente tem que estudar um conceito lá na história, que é um conceito de acúmulo primitivo de capital. Ao longo da história da Inglaterra, a Inglaterra enquanto uma nação que surgiu lá no final do século XVI, início do século XVII, a Inglaterra foi acumulando condições, capital necessário, que foi fundamental para a Revolução Industrial. Então, por exemplo, algumas ações fizeram da Inglaterra uma grande potência marítima, como, por exemplo, o próprio domínio dos mares. E, a exemplo disso, como que a Inglaterra vai dominar os mares, professor? A Inglaterra vai financiar a pirataria no Canal da Mancha, né? Em 1588, perdão, a Real Marinha Inglesa, da então Rainha Elizabeth I, a primeira, não é essa segunda velhinha que está viva ainda não, tá? É a primeira. Então, a Real Marinha Inglesa da Rainha Elizabeth I venceu a invencível Armada Espanhola. Eu estou falando do século XVI, momento em que dominar os mares significava dominar a economia. E a Inglaterra passou a se tornar a raposa dos mares, a chamada Fox of the Sea, a raposa dos mares. E por que ela se tornou essa senhora dos mares? Financiava piratas e venceu a maior potência marítima da época, que era a invencível Armada Espanhola. E a Inglaterra se tornou a nação mais poderosa navegando no século XVI. Mais poderosa, inclusive, que o próprio Portugal e Espanha, repito. Tudo bem? Então, primeiro ponto, domínio dos mares. Esse é o primeiro ponto. E ao dominar os mares, ela também dominou o comércio naval e marítimo. Ela dominou, por exemplo, as principais rotas de especiarias no Oriente, no século XVI e XVII. E isso permitiu o desenvolvimento do chamado comercialismo inglês. O que é o comercialismo, professor? É o mercantilismo na versão inglesa. Nós sabemos que o mercantilismo na Espanha ficou conhecido como bulionismo. Na França, colbertismo. E na Inglaterra, o mercantilismo ficou conhecido como comercialismo. Nós estudamos o mercantilismo, né? Balança comercial favorável, protecionismo e intervencionismo, né? A busca por metais preciosos, a busca por colônias, né? São algumas características do mercantilismo. E o mercantilismo na Inglaterra ficou conhecido como comercialismo. Bem? Além disso, a Inglaterra, ao longo de sua história, desde o século XVII, foi firmando acordos e tratados econômicos muito vantajosos. Como, por exemplo, o tratado, como, por exemplo, os atos de navegação de 1651. Lá da época de Oliver Cromwell, né? A gente estudou a Revolução Inglesa, a gente estudou Oliver Cromwell e os atos de navegações, que foram medidas para proteger o mercado inglês da concorrência da Holanda. E esses atos de navegação determinavam que somente navios ingleses podiam aportar em portos ingleses, ou os navios de origem das mercadorias que estavam transportando. Isso foi um duro golpe na Holanda, na Companhia Holandesa de Comércio Internacional, e também isso favoreceu, foi uma medida protecionista que acabou favorecendo a economia inglesa. Isso já em 1651. E um outro tratado que eu cheguei a comentar, eu acho, com vocês, foi o Tratado de Medwin, também conhecido como Tratado de Vinhos e Panos. Era um tratado estabelecido entre Portugal e Inglaterra, pelo qual Portugal vendia vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra vendia panos para Portugal. E aí você sabe, produto de primeira instância, alguns podem até dizer, professor, é o vinho, né? Alguns que gostam, né, de tomar um vinhozinho podem até dizer que é vinho. Mas é claro que o pano é muito mais consumido do que o vinho. E automaticamente, o que acontecia com a economia portuguesa? Sempre terminava desfavorável. Comprava mais pano do que vendia vinhos. E aí, com o déficit na balança comercial de Portugal e o seu endividamento com a Inglaterra, Portugal pagava a sua dívida com o ouro extraído das Minas Gerais, do Brasil. Então, a maior parte do ouro brasileiro foi tirado do Brasil, das Minas Gerais,
mandado para Portugal e depois usado para pagar a dívida que Portugal adquiria com a Inglaterra. E muitos historiadores dizem, o próprio Yuval Noah Harari, nessa obra aqui, ó, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele diz o seguinte, olha, se não fosse o ouro do Brasil, muito provavelmente a Inglaterra não teria feito sua Revolução Industrial. Olha que massa isso, né? Saber que nós temos aí uma importância na Revolução Industrial, porque a Inglaterra foi acumulando capital, esse acúmulo primitivo de capital que vem desde o século XV, XVI, XVII, e quando chegou no século XVIII, a Inglaterra reuniu todas as condições necessárias para que a Revolução Industrial fosse possível. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu essa ideia de acúmulo primitivo de capital? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Esse ato de navegação, tá me ouvindo? Aham, sim. Esse ato de navegação aí, somente navios ingleses podiam o quê? Isso, somente os navios ingleses podiam aportar em portos ingleses, ou os navios de origem da mercadoria. Nenhum outro navio holandês, por exemplo, poderia aportar em porto inglês. Então, se a mercadoria tivesse sendo trazida do Brasil, se o navio fosse brasileiro, tudo bem. Mas um navio holandês não podia passar no Brasil, pegar mercadorias brasileiras e aportar em portos ingleses. Era proibido. E a partir dos atos de navegação, isso acabou com o comércio holandês nos mares, porque os holandeses estavam dominando o comércio nos mares, e aí, através dos atos de navegação, os ingleses passaram a diminuir a importância dos holandeses, né? Tudo bem? Professor, Pode falar. e os holandeses não se revoltaram com isso, não? Então, há dois caminhos para os holandeses nesse momento, né? Primeiro, que eles estão sofrendo um duro golpe que vem desde a perda do comércio de açúcar do Brasil, e agora sofrem mais um duro golpe, que é os atos de navegação. E a Holanda não é uma potência econômica para enfrentar uma marinha tão poderosa de guerra como é a marinha inglesa. E aí é óbvio, eles vão ficar insatisfeitos, mas eles não têm uma marinha poderosa para enfrentar a Inglaterra. Eles têm um poderoso comércio, uma burguesia muito rica, mas não têm um exército, menos ainda uma marinha, para enfrentar a toda e poderosa Inglaterra da época, né? Que era chamada de Raposa dos Mares. Né? Tudo bem? Pessoal, Portugal foi o primeiro a começar a navegação, né? Isso, perfeito. Portugal foi o pioneiro na expansão marítima europeia nas grandes navegações. Isso mesmo. E a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. Entendi. E aí a gente pode até se perguntar, poxa, professor, por que Portugal não fez sua Revolução Industrial também? Não foi o primeiro a fazer a Revolução? Porque Portugal foi a primeira potência a se lançar na expansão marítima europeia, nas grandes navegações. Só que, historicamente falando, os portugueses não souberam administrar as suas colônias, e menos ainda a sua riqueza. A maior parte, inclusive, do ouro extraído do Brasil não parou em Portugal, foi para a Inglaterra. E a Inglaterra, ao longo de sua história, soube administrar essa riqueza, soube acumular capital, e quando chegou o momento certo, a Inglaterra usou esse capital, esse recurso, esse ouro, para fazer a Revolução Industrial. Comprar carvão mineral, minério de ferro, tecnologia, abrir indústrias, financiar a burguesia, e a Inglaterra usou esse ouro para construir a Revolução Industrial. Tudo bem, galera? Ok? Podemos continuar, né? E aí um outro fator muito importante para a Inglaterra é a disponibilidade de mão de obra barata mesmo, para trabalhar nas indústrias. Como é que isso funcionou, professor? Em 1604, o então rei da Inglaterra, Jaime I, ele criou a Lei dos Cercamentos, também conhecida como Enclosure Lands. A Lei dos Cercamentos cercava os bosques e as florestas originalmente, transformava os bosques e florestas em propriedade privada, essas bosques e florestas eram desmatados, plantava-se capim e criava-se ovelhas. E a partir do momento que a indústria têxtil começou a se destacar, a demanda por lã, que é extraído da ovelha, aumentou. E a produção, a criação de ovelhas se tornou algo muito lucrativo no campo. E aí praticamente todo mundo abandonou a agricultura e foi criar ovelhas, a partir da Lei dos Cercamentos.
Aí vamos pensar racionalmente. O que gera mais emprego no campo? O trabalho agrícola ou a criação de ovelhas? O que vocês acham aí? O que gera emprego no campo? Muito mais mão de obra. Trabalho agrícola ou a criação de ovelhas? Trabalho agrícola. Exatamente, perfeito. Na agricultura você precisa de alguém para limpar a terra, arar a terra, plantar, colher. Gera muito mais trabalho no campo. A criação de ovelhas, não, galera. Um pastor, mais uns 3, 4 cachorrinhos, au daqui, au dali, cerca o bichinho, mais um para extorquiar o bichinho, arrancar a lã, pronto, resolvido o problema. Agora, o que aconteceu no campo, então, professor? Muitos camponeses ingleses ficaram desempregados, houve um desemprego no campo, e essas pessoas abandonaram o campo e foram para as cidades em busca de melhores condições de vida. Ocorreu um processo de proletarização dos camponeses. Os camponeses antes lidavam com o campo, com a terra, agora passaram a lidar com as máquinas e com a indústria. Esse processo que o camponês deixa de ser camponês e se torna um proletário é um processo de proletarização. Coincide com esse momento do êxodo rural. E aí, muitos camponeses começaram a abandonar o campo e vir para as grandes cidades inglesas. Manchester, York, entre outras, abarrotaram de camponeses recém-chegados. E é claro, esses camponeses desempregados, eles eram mão de obra barata para trabalhar na indústria inglesa. E, importante, por que vocês acham hoje que a China é uma das grandes maiores economias do mundo? Está entre a segunda maior, e muito provavelmente nos próximos 2 anos, talvez este ano ainda, a China vai superar o PIB dos Estados Unidos. E uma das respostas para essa potência econômica que é a China é a mão de obra barata. 1/6 da população mundial. Tem chinês vazando pela culatra, com salário miserável. Salário mínimo chinês, há 2 anos atrás, estava em média R$70. Tudo bem, professor, mas lá as coisas são mais baratas, mas R$70 no mercado financeiro, no mercado mundial, não é absolutamente nada. Então, partindo desse pressuposto, por que explica a China ser uma grande potência econômica industrializada? A mão de obra barata para trabalhar na indústria. A China, que curiosamente se diz um país socialista, né? Vocês sabem disso, né? Enfim, isso aí é um outros 500, mas a gente vai chegar lá mais à frente e vamos falar um pouquinho sobre a China. Então, quando a gente fala de Inglaterra, a Inglaterra tinha muitos camponeses nas cidades, que agora se tornam proletários, mão de obra barata para trabalhar na indústria. Professor, pode falar? Licença. Se torna mão de obra barata quando tem muitos trabalhadores e sem especialização? Meio da oferta e da procura, né? Se tem muita gente no mercado sem emprego, o que acontece com o valor dos salários? Eles baixam. E os trabalhadores se vendem por qualquer salário, eles aceitam qualquer salário. Agora, se tem pouca gente no mercado, principalmente pouca gente qualificada, os burgueses, os donos das fábricas, das indústrias, disputam no tapa os poucos qualificados que temos. Nós vivemos um período na história do Brasil, segundo o governo de Lula, que nós vivemos a margem de desemprego entre 2% e 3%. Hoje nós vivemos na casa dos 15 milhões de desempregados no Brasil. Estamos vindo de novo para os 14 e poucos milhões de desempregados, né? Fruto de um momento histórico que é, né, isolamento social, empresas fechando, pandemia, etc, etc, né? E aí, olha o que a gente tem basicamente nesse momento, né? Muita gente desempregada se sujeita a qualquer salário, a qualquer remuneração, a qualquer contrato de trabalho. Inclusive, se sujeita a se cadastrar no aplicativo, trabalhar 16 horas por dia para ganhar, todos os dias, 16 horas por dia, para ganhar R$1.045. Quando a lei, por lei, todo trabalhador deveria trabalhar apenas somente 8 horas diárias. E aí nós temos entregadores da Uber, entregadores, por exemplo, da iFood, que estão trabalhando ou de bicicleta ou de moto 16 horas por dia para manter uma renda de R$1.045, que é um salário mínimo, né? Ou seja, né, isso é fruto, essa é a resposta do desemprego. Se tem muita gente no mercado, a tendência do preço dos salários ou a remuneração, né, ser irrisória, insignificante, né? Tudo bem? Ok, pessoal? Dúvidas? E aí, um outro fenômeno também curioso que aconteceu na Inglaterra foi o chamado putty outing. O que é o putty out? Resumidamente, uma tradução bem no literal da palavra, seria trabalhar para fora, ou trabalhar para alguém.
tá? O pane out começou como um fenômeno ainda no campo. Os camponeses compravam a chamada lançadeira volante de John Kay. Essa máquina que vocês estão vendo aqui, ó. O que é a lançadeira volante, professor? É uma máquina de fiar a partir da lã ou do algodão. Ela vai desfiando a lã e o algodão e transformando a lã e o algodão em fios. E aí a lançadeira volante é operada por um volante mesmo, sabe? Com um volante, com as mãos humanas, você operava essa máquina. E o governo inglês, ele financiava a compra dessa máquina para você. Você ia até um banco inglês e pedia para o banco comprar essa máquina para você e você pagava suaves prestações a perder de vista o valor dessa máquina. A lançadeira do volante de John Kay permitiu com que antes o camponês que trabalhava no campo, na lida, deixasse de trabalhar no campo para operar uma máquina da sua própria casa. E muita gente comprava essa lançadeira volante para produzir fios de lã ou de algodão. Okay? Esse também é um processo de proletarização, onde uma máquina está dividindo o trabalho com o ser humano. Okay? E é claro, né, uma situação em que os camponeses estão vendendo sua mão de obra em troca de um salário. Porque no campo inglês, antes da Revolução Industrial, se trabalhava em troca de comida. Você trabalhava e retirava-se da própria terra o seu sustento. Agora não. Você trabalha e retira do seu salário o seu sustento. Então você depende daquilo que você ganha em forma de moeda, dinheiro, para poder se sustentar. Isso muda as relações de trabalho entre os seres humanos. Bem? Beleza, galera, na questão da mão de obra? Opa. Ok? Outro fator muito importante é a disponibilidade de matéria-prima. Ok? Algodão, por exemplo. Algodão não dá na Inglaterra. Não nasce algodão na Inglaterra, tá, gente? Mas algodão nasce, que é uma beleza, nas colônias inglesas. Como, por exemplo, nos Estados Unidos. Nas 13 colônias norte-americanas, especificamente nas colônias do sul, ok? Plantava-se muito algodão e dava-se muito bem, tá? Além do algodão, a lã e o minério de ferro. A lã extraída da ovelha. O minério de ferro, a Inglaterra tinha muitas jazidas de minério de ferro. Carvão mineral, então, nem se fala. Tinha muito carvão mineral. A Inglaterra, em média, né, todo ano produzia 100 milhões de toneladas de carvão a partir das suas reservas de carvão. E imagine, 100 milhões de toneladas de carvão sendo queimados anualmente na Inglaterra. Quanta poluição não foi parar na atmosfera nessa época, né? Imagina, né? Aliado a isso, a Inglaterra também tinha mercado consumidor, ou seja, não adianta nada eu produzir bens industriais se eu não tenho quem comprar. Então a Inglaterra tinha suas colônias inglesas, a Inglaterra tinha seus parceiros econômicos, como a Rússia, como Portugal. O Brasil, depois da independência, vocês sabem disso, né? Depois da independência do Brasil, a Inglaterra se tornou a nossa principal tutora. Inclusive, o Brasil, para conquistar sua independência, contou com um empréstimo da Inglaterra para pagar a indenização que Portugal exigiu. Então, nesse sentido, depois da nossa independência, o Brasil ficou fortemente dependente dos ingleses. E, é claro, a gente começou a consumir esses produtos ingleses. Desde que Dom João promoveu a abertura dos portos às nações amigas, no Rio de Janeiro, calor de 40 graus, as mulheres do Rio de Janeiro compravam casacos de pele, lá da Inglaterra. Um calor, aquele suor escorrendo no rego, mas elas desfilavam no Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro, vestindo casacos de pele. Isso por quê, professor? Porque era vendido no Brasil. Chegaram no Brasil esquis, porque tem gelo no Brasil, né? Tem gelo que é uma beleza, né? Corcovado, quando neva, nossa, né? Chegaram esquis no Brasil e os brasileiros compravam essas bugigangas inglesas. Então, eles tinham mercado consumidor. E é claro, né? Os ingleses pressionaram o mundo pelo fim da escravidão. E não porque os ingleses estavam preocupados com a situação social dos escravos, né? Nada disso, tá? Ai, tadinho, uma questão humanitária dos escravos. Não. Na verdade, os ingleses estão pressionando o mundo pelo fim da escravidão porque querem ampliar o mercado consumidor. Professor, como que o fim da escravidão vai permitir a ampliação do mercado consumidor? Porque a partir desse momento, o dinheiro que antes era aplicado na compra de escravos pode ser aplicado na compra de máquinas ou de mercadorias inglesas. E o cara que antes era escravo passa a receber um salário. Se ele passa a receber um salário, ele pode também usar esse dinheiro para comprar as mercadorias inglesas.
Então, a ideia dos ingleses em pressionar o mundo pelo fim da escravidão não era uma ideia pura e simplesmente de humanidade, mas também de ampliar o mercado consumidor em todo o mundo. Por isso que os ingleses pressionavam o Brasil pelo fim da escravidão. Tudo bem? Beleza, galera? Tudo bem até aí? Ok? Ô, professor, Vamos falar. mas olha, tipo assim, aconteceu o que aconteceu de o Brasil tá trabalhando para poder pagar aquela conta lá. Uhum. Eles comprando, porque tudo bem, são as pessoas que moram aqui no Brasil que estavam comprando aqueles monte de casaco de pele e tal, aquele monte de coisa. Isso não causa uma crise, não? Tipo, pelo Brasil já tá pagando outras coisas e ainda o pessoal tá comprando aqui? Sim, com certeza. E aí causou uma crise tão terrível durante o Império que depois o Rui Barbosa, que é um poeta, né? O Rui Barbosa ele tentou resolver com a reforma do encilhamento. Não sei se vocês já estudaram lá na história do Brasil. O encilhamento foi a reforma de Rui Barbosa durante a República que permitiu aos bancos públicos e privados emitirem papel moeda. Já que o problema era a falta de dinheiro e inflação, vamos emitir papel moeda. E o que aconteceu? A inflação saiu do controle, tudo subiu e foi uma crise pior ainda do que estava antes. Enfim, né? Ou seja, com certeza, amigo, causou problemas econômicos no Brasil, sim. A reforma do encilhamento tentou resolver, mas piorou ainda mais a situação. O Brasil vem, ao longo da sua república, né, da história da república, com um endividamento público enorme. Esse endividamento da República Brasileira só não foi pior do que a época de JK, que triplicou a dívida externa brasileira, o regime militar brasileiro, que quadruplicou, e o governo de Fernando Henrique Cardoso, que também quadruplicou a nossa dívida externa. O único governo que teve um relativo êxito, quando eu falo relativo entre aspas, tá? Em pagar a nossa dívida externa foi o governo Lula. Nós não só pagamos a nossa dívida externa, como criamos reservas internacionais. O Brasil tinha dinheiro investido fora do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, durante a fase do segundo governo de Lula e início do governo de Dilma. Aí depois veio a crise de 2008, veio gastos com Copa do Mundo, né? Com estádios padrões FIFA, veio gastos com as Olimpíadas do Brasil, e aí a gente foi gastando, e voltamos a nos endividar novamente, né? Enfim, agora veio para piorar a situação, vem o isolamento social, a pandemia, gera desemprego, queda na produtividade industrial, e aí nós sofremos com mais uma crise econômica. Provavelmente, se tudo conspirar a nosso favor, nós vamos demorar aí mais uns 5 anos para a recuperação econômica. Se acabarmos com a corrupção para ontem, se fizermos a reforma tributária, se fizermos a reforma política, nos próximos 5 anos a gente resolve esse problema. Mas se a gente não fizer nada disso, pode esperar uns 10 anos aí de crise econômica profunda para a gente sair desse buraco que estamos hoje, né? Triste, né? A realidade do Brasil, né? Tudo bem, amiga? Tranquilos? Sim, professor. Obrigada. E aí as pessoas muito dizem assim, poxa, então a República não deu certo, o Império deu. Isso é uma piada sem também, uma bobeira sem tamanho, porque as dívidas do Império também eram enormes. Inclusive, para se tornar independente, o Brasil se endividou com a Inglaterra, ainda na fase do Império, né? Então, não é que o Império era melhor, muito pelo contrário, tinha dívidas também no Império. E dívidas ainda maiores também, né? Mas enfim. Tá? Tudo bem, galera? E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre a Revolução Inglesa, que nós estudamos, né? Graças à Revolução Inglesa, nós tivemos a consolidação do capitalismo na Inglaterra, consolidou-se também o modelo parlamentarista inglês, permitindo com que a burguesia ascendesse politicamente e economicamente aos altos cargos políticos, e essa burguesia, uma vez no poder, usou seu poder político para financiar a industrialização. Então eu posso dizer que a Revolução Inglesa de 1688, por exemplo, 1688, ela criou as bases para a industrialização. Ela permitiu que a burguesia estivesse no poder e, uma vez no poder, pudesse tomar decisões políticas em favor da Revolução Industrial. Então, o que vocês podem perceber e tirar daqui? Poxa, professor, então a Inglaterra, ela não fez isso pensando que ia, né, olha, vamos dominar os mares aqui no século XVI, porque quando a gente chegar lá no século XVIII, nós vamos fazer a Revolução Industrial. Não foi nada disso. A Inglaterra nem esperava fazer a Revolução Industrial. Ao longo de sua história, desde o século XVI, XVII, XV, XVI, XVII, ela foi reunindo condições para que chegasse no século XVIII, segunda metade do século XVIII, a Revolução Industrial fosse possível.
Condições essas que nenhum outro país da Europa, nem Portugal, nem Espanha, que eram grandes potências ultramarinas, nem a França conseguiram reunir. Somente a Inglaterra reuniu essas condições. Tudo bem? Então, são esses fatores aí, esses 4 fatores, que explicam o porquê que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. E aí, uma pergunta que caiu na FUVEST em 2016, se eu não me engano, 2017, que era justamente perguntando sobre a primazia inglesa. Aí as pessoas, né, quem foi fazer a prova, responder a própria primazia inglesa, o que é isso, primazia? Primazia é pioneirismo. Né? Por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial? Por que ela teve primazia? Ou seja, foi a primeira a fazer a Revolução Industrial. Então tem que ficar atento a esse conceito aí de primazia, que é o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Tudo bem? Beleza, galera. Pode falar. Mas, tipo assim, elas se inspiraram em alguma indústria que já tinha no mundo ou ela foi a primeira a ter essa ideia? Muito ao contrário. Foi a pioneira mesmo. Não tinha uma nação no mundo industrializada. A Inglaterra, ao longo da sua história, desde o século XV, XVI, XVII e XVIII, foi reunindo condições, recursos, mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor, veio a Revolução Inglesa, condições que foram favoráveis para que a Revolução Industrial ocorresse. E ela não fez isso pensando, tá? Ela não fez isso, ó, vamos fazer isso, porque lá no século XVIII nós vamos fazer a Revolução Industrial. Não teve nada disso. Na verdade, aconteceu. Eu não diria naturalmente, porque teve decisões políticas por trás disso. Mas foram todos esses fatores aí empurraram a Inglaterra para ser a primeira a fazer a Revolução Industrial. Tudo bem? Beleza, pessoal? Professor, mas tipo assim, a criação daquela máquina não foi importante também, não? Máquina a vapor, tutear a vapor, sim, a lançadeira volante, sim, com certeza. E quando a gente viu lá o nome dos inventores, né, John Kay. John Kay era inglês. Então essa máquina foi produzida na Inglaterra, né? Robert Fulton, o cara da locomotiva a vapor, inglês. Richard Cruikshank, o cara da embarcação a vapor, inglês. Olha, só inglês. Embarcação a vapor. James Watt, né? Eu acho que James Watt era norte-americano. Não tenho certeza, mas eu acho que ele era norte-americano. Deixa eu confirmar isso aqui agora para você. Deixa eu ver se James Watt era norte-americano mesmo. James Watt foi o cara que inventou o motor a explosão, né? James Watt. Máquina a vapor. Deixa eu ver aqui. Não sei aqui. Se ele é inglês. Não tenho certeza. A internet para ajudar tá mais lenta do que a tartaruga. A internet não está indo. Que doideira. Estou conseguindo transmitir. Vocês estão me ouvindo? Alô, pessoal? Sim, eu tô ouvindo. Minha internet não está funcionando, não. Vocês estão me ouvindo? Está muito doido o computador. Cruzes, está nem pensando. O meu computador está uma caca. Mas, enfim, se alguém puder confirmar aí para mim se James Watt, né, ele é James Watt. Se ele é inglês, eu acho que ele é norte-americano, não tenho certeza. Ele é inglês, professor. É inglês? Olha, tá vendo? Obrigado, amiga. Ele é um inglês, tá vendo? Mais um inglês. Olha só, as principais invenções que marcaram essa transformação técnico-científica, então, foram de ingleses. John Kay, Richard Cruikshank, Robert Fulton, o James Watt, só inglês, né? O James Watt era inglês. Tudo bem, galera? Perguntas? Tranquilos? Beleza, podemos continuar? E é claro, né, a Revolução Industrial, ela trará consequências para a sociedade, para a humanidade. E o mundo nunca mais será o mesmo depois da Revolução Industrial. A gente pode falar o seguinte, olha, a Revolução Francesa, ela mudou o mundo em aspecto político e social, porque ela permitiu a ascensão da classe burguesa. E a Revolução Industrial mudou o mundo em seu aspecto econômico, social, cultural,
ecológico, o mundo nunca mais foi o mesmo depois da Revolução Industrial. Por exemplo, dentre as consequências econômicas, a gente pode destacar a consolidação e o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo que evoluiu para uma nova forma, o capitalismo industrial. Antes, o mundo vivia a fase do capitalismo mercantil ou comercial. Agora o capitalismo se tornou o capitalismo industrial. Então é uma nova fase do capitalismo. Perceba que a Revolução Industrial permitiu a mudança no sistema capitalista. Tá? O sistema capitalista mudou de capitalismo mercantil para capitalismo industrial a partir do século XVIII. Também houve um aumento da produção industrial e agrícola. Como assim agrícola, professor? Mas as pessoas não estavam deixando o campo indo para a cidade, a produção agrícola deveria cair. Só que há um pequeno detalhe. A mesma tecnologia que se desenvolveu para as cidades chegou no campo, com novas colheitadeiras, tratores, insumos, fertilizantes, e, consequentemente, houve um aumento da produtividade agrícola. E com o aumento da produtividade agrícola, é óbvio, né? E aumento da produção industrial, eu tenho uma maior geração de riquezas. Então, como aspecto econômico, eu também tenho consequências muito interessantes. Em aspectos sociais, eu posso destacar, por exemplo, a ascensão econômica da classe burguesa, o surgimento de uma nova classe social chamada de proletário. Professor, quem é o burguês e quem é o proletário? O burguês é o dono dos meios produtivos. É o cara que é o dono das máquinas, é o dono da indústria, é o dono da fábrica, é o dono das ferramentas, é o dono da matéria-prima. E quem é o proletariado? O proletariado não é dono de nada, a não ser de sua força de trabalho, que pode ser uma força de trabalho braçal ou intelectual. Eu, como professor, eu vendo a minha força de trabalho intelectual para as escolas, a qual eu trabalho. E recebo, em troca disso, um salário. Mesmo que seja um salário miserável, mas eu recebo. Ok? Então, dentro da ótica do capitalismo, eu sou um proletariado que vendo a minha força de trabalho intelectual. Essa força de trabalho pode ser física, como pode ser intelectual. Né? Então, surge o proletariado. Alguém que troca a sua força de trabalho por um salário. Há um crescimento urbano industrial. A industrialização atrai pessoas para o meio urbano. E as pessoas deixam o campo gradativamente e vão para os grandes centros urbanos, para as grandes cidades. Surgem as metrópoles, depois surgem as megalópolis. E hoje, vocês sabem, a maior parcela da população mundial está vivendo aonde? Nas cidades. A maior parte da população mundial hoje, desde 3 anos atrás, se eu não me engano, já vive somente na cidade. Desde 2010, se eu não me engano, tá? Já vive nas cidades. Então, há uma exploração muito grande do trabalho infantil, do trabalho feminino. Inclusive, na época, século XVIII, uma criança, por exemplo, como você vê aqui nessa imagem aqui, ó, um jovem, uma criança, o século XVIII, as pessoas não tinham concepção de infância, juventude, não, muito pelo contrário. O que era uma criança? Uma criança era um adulto que não cresceu ainda. Então, por ser um adulto que ainda não cresceu, o burguês pagava a uma criança metade de um salário de um adulto. E, automaticamente, essa criança exercia o mesmo trabalho, a mesma função de que um adulto numa fábrica. E muitos burgueses preferiam contratar crianças, porque poderiam pagar menos ainda a uma criança do que contratar um adulto, né? Então, tem a exploração do trabalho infantil, exploração do trabalho feminino, e até hoje, vocês sabem, o trabalho feminino no mundo, segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, em relação ao trabalho masculino, a força de trabalho masculino, o homem ganha muito mais do que a mulher exercendo a mesma função, né, em altos cargos, por exemplo, de altos escalões. E é interessante porque só esse ano, ao mês passado, que a CBF resolveu pagar à seleção feminina, as jogadoras da seleção feminina, o mesmo valor das diárias dos jogadores da seleção masculina. Igualando, portanto, os salários de jogadores da seleção brasileira masculina e jogadoras da seleção feminina de futebol. E isso só foi esse ano, mês passado, que isso aconteceu. Porque antes as mulheres recebiam 3% do valor do que recebia, por exemplo, 3 a 4% do valor que recebia um homem jogando pela mesma seleção principal, a seleção brasileira, né?
Olha a realidade que o mundo vive até hoje, o Brasil recentemente, em um esporte tão famoso quanto o futebol, né? Ainda a gente pode destacar ainda, né? O aumento da expectativa de vida, as pessoas passaram a viver mais. Como assim, professor? Elas estão sendo exploradas. Sim, estão sendo exploradas. Mas elas têm mais acesso à alimentação, tiveram mais acesso a condições médico-sanitárias. Sabão, por exemplo, fez toda a diferença nas grandes cidades. Tiveram mais acesso a medicamentos, vacinas, e juntamente com a Revolução Industrial e novos avanços tecnológicos, também avançaram a medicina, com novos medicamentos, novas vacinas, etc, etc. Então as pessoas começaram a viver mais, houve um aumento da expectativa de vida. E, é claro, uma ampliação da globalização, porque o mundo começa a se conectar graças aos meios de transporte, como as ferrovias, ou mesmo as embarcações a vapor, depois vai vir o avião de Albert Santos Dumont, entre outros meios de transporte e comunicação, telefone, telégrafo, que permitiram uma maior conectividade do mundo inteiro. E hoje, em pleno século XXI, com um aplicativo no seu celular, você compra uma bugiganga lá na China. Coisa de 7 dias, essa bugiganga chega na sua casa. Isso só é possível graças aos avanços no meio de comunicação e aos avanços no meio de transporte, que permitiram a ampliação da globalização, ou também conhecida como a mundialização, né? Tudo bem, pessoal? Dúvidas nas consequências econômicas e sociais? Beleza, pessoal? Tudo certo, professor. Beleza. Como consequências políticas, a gente pode destacar, né, a ascensão política da classe burguesa. A burguesia estava rica, poderosa e ascendeu aos principais cargos públicos. Também podemos destacar que a exploração da classe trabalhadora fez com que surgissem movimentos operários, movimentos de trabalhadores, como o movimento ludista dos quebradores de máquina, que nós vamos estudar, o movimento cartista, que também vamos estudar. Surgiram as ideologias contrárias ao capitalismo, ideologias como socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo, socialismo cristão, que também vamos estudar. Ou seja, a Revolução Industrial ela também criou a oposição a ela. As pessoas vivendo naquela condição de longa jornada de trabalho, que iam de 16 a 18 horas por dia, locais de trabalho insalubre, mal iluminado, mal arejado, remuneração irrisória, péssima remuneração. E era uma crença da burguesia da época o seguinte, que quanto menor o salário de um trabalhador, e mais miserável ele é, mais ele trabalha. Então, olha a ideia dos burgueses da época do século XVIII. Quanto mais miserável for o trabalhador, mais ele vai trabalhar para esquecer a sua condição de miséria e para tentar ganhar algum dinheiro extra a mais, para tentar sair da sua condição de pobreza e miséria. Então, na ótica dos burgueses da época, quanto menor o salário, mais produtivo era o trabalhador. Isso é uma coisa de jirico, né? Coisa de gente maluca, mas enfim, né? Bom, e talvez, na minha humilde opinião, uma das consequências mais latentes da Revolução Industrial seja a consequência ecológica, tá? O aumento da produtividade industrial também gerou a ampliação da demanda por matéria-prima. Esse aumento da produtividade também aumentou a poluição dos rios, do ar, né? A queima do carvão mineral na Inglaterra, por exemplo, né? Jogou para a atmosfera toneladas e mais toneladas de dióxido de carbono e monóxido de carbono. Houve um crescimento desordenado da cidade, gerando problemas como submoradias, ocupações irregulares. E, é claro, surgiram novas doenças, né? Também acidentes de trabalho, né? Devido às péssimas condições de trabalho nas fábricas, etc. Né? E como nunca na história, a intervenção humana na natureza se fez tão devastadora. Ao ponto de, recentemente, um cientista holandês chamado Paul Crutzen, ele recebeu o prêmio Nobel em 95, acho que foi 95, o Nobel de Química, ao desenvolver uma tese de uma nova era geológica, a era antropoceno, antropo, homem, seno, era geológica. Essa nova era geológica, ela vem para substituir o Holoceno, e ela é a era geológica em que o ser humano já interferiu de tal maneira no meio ambiente que já é irreversível, não há mais a possibilidade de voltar atrás.
Então, o dedo humano nesse planeta, desde o século XVIII até agora, é tão marcante que nós destruímos a maior parte da natureza, do meio ambiente, da água potável, das florestas do nosso planeta, e estamos caminhando por um futuro dramático, caótico, devido justamente a essa questão do meio ambiente, né? Aquecimento global e etc, etc. É claro que, muito provavelmente, a minha geração não vai sentir isso. Não muito diretamente, mas a geração de vocês vai sofrer dramaticamente com os efeitos do que a minha geração fez. Há tempo ainda, professor, os organismos internacionais como a ONU, né, tratados internacionais, como o Protocolo de Kyoto, por exemplo, estão tentando reverter esse processo. Mas, levando em consideração a ótica da ganância capitalista, os interesses capitalistas acima dos interesses sociais e ambientais, eu, particularmente, eu acho muito difícil que isso venha a se reverter, né? Fora que tem gente maluca que não acredita que o aquecimento global não existe, né? Que a Terra é plana, que nazismo é de esquerda. Tem essa gente maluca também, né? Que acredita que também o aquecimento global não existe. Por mais que existem pesquisas, veja isso, um cientista, um químico holandês, recebeu o Prêmio Nobel de Química. Foi um dos caras que mais pesquisou aquecimento global e chegou à conclusão de uma nova era geológica, o Antropoceno. E mesmo assim, um cientista, as pessoas não acreditam no cara. Não, o aquecimento global é uma conspiração da esquerda comunista que quer tomar o poder, etc, etc. Então, tem gente maluca para tudo quanto é lado, né? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tudo bem? Todo mundo entendeu essa ideia do antropoceno? Beleza? Sim. Ok, beleza, então. Professor, Pode falar. antes da Revolução Industrial, a natureza ainda era explorada, né? Sim. É assim, com certeza. Pelo que mesmo? Então, a natureza era explorada, por exemplo, né, com o extrativismo vegetal, como o pau-brasil, explorado no Brasil, os bosques e as florestas na Europa pelo sistema de arroteamento, mas nada foi tão explorado quanto a partir da Revolução Industrial, quando a Europa praticamente desmatou todas as suas florestas, e hoje o Brasil ele caminha para essa direção, tá? O Brasil quer ampliar o seu cinturão agrícola, criando gado, né, desmatando a floresta amazônica, quer ampliar o cinturão agrícola no Cerrado, no Centro-Oeste, para produzir soja, né? E você come soja todo dia, né? Soja é a principal comida no seu prato, né? E, enfim, o Brasil se torna um grande celeiro industrial agrícola mundial, mas às custas do meio ambiente. Então, antes da Revolução Industrial, se destruía o meio ambiente? Claro que se destruía, mas não em escala tão alarmante como agora. Por exemplo, antes do motor a explosão interna, você não tinha tantos gases tóxicos sendo emitidos na atmosfera, como dióxido de carbono e monóxido de carbono. Hoje, em média, um automóvel joga todo momento na atmosfera, coisa de a cada 1 minuto, por exemplo, que ele estiver ligado, ele polui o suficiente, né, a 200 mil metros cúbicos de oxigênio. Ou seja, é muito oxigênio poluído graças a uma simples descarga de um automóvel 1.0, né? Ou seja, o impacto ambiental é muito grande, galera, tá? Depois da Revolução Industrial. Mas antes, sim, havia destruição, havia poluição, mas nada como a partir da Revolução Industrial. Ao ponto de se tornar irreversível, não tem como mais voltar atrás, né? Nas palavras desse menino, né, que Stephen Hawking, que ele fez uma... Esse menino que tinha ela, né, esclerose múltipla lateral, acho que ele escreveu um artigo muito interessante dizendo que a gente tem que dar um jeito, nós temos que descobrir uma maneira, o mais rápido possível, de sair desse planeta. Por quê? Porque o futuro desse planeta já está incerto. Olha isso, né? Que doideira, né? E foi um dos últimos grandes cientistas, né, vivos. Vivo não, né? Morreu. Né? Enfim. Tudo bem, galera? Perguntas? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia de uma das catástrofes mais bizarras que aconteceu no mundo devido à poluição, que pouco é falado, pouco é ensinado nas escolas, né? Por exemplo, foi a tragédia do grande smoke, o Big Smoke,
o Grande Nevoeiro de Londres de 1952. Entre os dias 5 e 9, eu acho, de dezembro de 1952, um grande nevoeiro tóxico cobriu a cidade de Londres. E esse nevoeiro foi causado principalmente pela emissão de gases das principais indústrias londrinas. Aí o que acontecia, né? O gás poluente, ele é quente, ele sobe, ele não fica baixo. Só que pode ocorrer um efeito, um fenômeno climático chamado de inversão térmica, em que essa poluição sobe, ela quente, só que ela esfria mais alta, nas camadas mais elevadas ela esfria, fica pesada e desce. Curiosamente, ela esfriou e desceu sobre a cidade de Londres, entre os dias 5 e 9 de dezembro de 1952. E, pasmem, essa poluição, esse Big Smoke, o grande nevoeiro de Londres, né, matou aproximadamente 12 mil londrinos intoxicados, sufocados pela fumaça tóxica. Só para vocês terem uma ideia, né, o bombardeio nazista em Londres matou 1.350 pessoas. O Grande Smoke, né, o grande nevoeiro de 1952, matou 12 mil londrinos. Mas a gente lembra muito mais de 1.350 pessoas no bombardeio de Londres pelos nazistas do que os 12 mil londrinos que morreram pelo nevoeiro tóxico, fruto da poluição das grandes fábricas londrinas, né? Então, foi uma tragédia que a gente tem que lembrar. E a gente não está distante disso, não. Tá? Algumas cidades no mundo hoje sofrem com poluição tanto quanto sofria Londres no início da Revolução Industrial. Tá? Tudo bem, galera? Perguntas? Beleza? Tranquilo, professor. Beleza. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais movimentos sociais. Aqui. Nós vamos falar um pouquinho dos primeiros grandes movimentos sociais da classe trabalhadora. O primeiro momento que os trabalhadores se uniram para tentar mudar a sua realidade social. E dentre os primeiros movimentos da classe trabalhadora, dos movimentos operários, nós podemos destacar o movimento ludista e o movimento cartista. Tá? O que foi o movimento ludista? Também chamado de movimento dos quebradores de máquinas, entre os anos de 1811 e 1817. Liderados por um cara chamado Ned Ludd, eles pegavam marretas e martelos, invadiam as fábricas e quebravam as máquinas a golpes de marretas e martelos. Por isso eles ficaram conhecidos como o movimento dos quebradores de máquina. Para muitos historiadores, esse movimento ele é um movimento ingênuo. Tem uma certa ingenuidade nesse movimento. Por quê, professor? Porque eles acreditavam que o problema do desemprego, da miséria, da pobreza dos trabalhadores era culpa das máquinas. O que eles faziam? Eles invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. Só que o que o burguês fazia? Ele mandava comprar outras máquinas ou mandava consertar as máquinas quebradas. Não adiantava nada. Por isso, a ingenuidade. Mas o movimento ludista foi muito importante porque ele foi a primeira grande forma de organização da classe trabalhadora. Mesmo que de um movimento clandestino, que foi duramente combatido, seus principais líderes foram presos, etc, etc. Mas foi o primeiro momento, uma primeira grande forma de organização da classe trabalhadora, o movimento ludismo ou dos quebradores de máquinas. Outro movimento muito importante foi o movimento cartista. Tá? O movimento cartista foi um movimento mais político e de cunho reformista, porque eles tinham uma pauta de exigências, coisas que os ludistas não tinham. Os ludistas, o negócio deles era quebrar máquinas. O movimento cartista, não. O que eles faziam? Eles escreviam cartas, escreviam abaixo-assinados, com muitas assinaturas, para mandar para o parlamento inglês, para que os deputados do parlamento inglês pudessem fazer reformas. E um dos documentos mais importantes, uma das cartas mais importantes desse movimento cartista, foi a famosa Carta ao Povo, que exigia basicamente 5 pontos: voto secreto, sufrágio universal masculino, a regulamentação da jornada de trabalho, a renovação dos membros do parlamento e uma maior participação dos operários no parlamento inglês. Ou seja, eles queriam que trabalhadores fossem eleitos para o parlamento. E o parlamento, claro, estava dominado pela burguesia, né? Então, o movimento cartista, a gente pode dizer que é um movimento mais político, mais politizado, um movimento mais reformista. Evitavam a violência, tentavam pressionar os burgueses através de cartas e abaixo-assinados. E aí essa charge aqui é uma charge da época, que mostra uma grande carta nas mãos de um trabalhador que é muito grande, vocês percebem que ele está grande, aparece grande aqui,
e o burguês se torna pequeno frente ao trabalhador e à grande carta dele. Isso é uma ideia, traduz a ideia de que se os trabalhadores se unirem, eles conseguem ser muito mais fortes do que os burgueses. Essa é a ideia trazida através do movimento cartista, né? Então, movimento ludista e movimento cartista, os dois primeiros movimentos de classe trabalhadora, de classe operária da história inglesa, que pautaram a luta por melhores condições de trabalho, etc, etc, né? E também a gente pode destacar o surgimento das trade unions, que é a primeira grande associação formada por operários. Qual era o objetivo das trade unions, professor? O objetivo era unir os trabalhadores de todas as áreas, trabalhador do campo da siderurgia, da metalurgia, professores, sabe, motoristas, todos os trabalhadores deveriam se unir. Era uma chamada trade unions. Trade é trabalho, unions, união, união dos trabalhadores. E essas trade unions eram realizadas assim com grandes convenções, grandes encontros, e ela tinha um caráter assistencialista. Então, se um grupo de trabalhadores estava passando por dificuldade, a trade union se unia para ajudar aquele grupo de trabalhadores. Então, eles atuavam de maneira assistencialista, atuavam de maneira coletiva, independente dos ramos de trabalho ou de profissões. Estava todo mundo unido, porque a união faz açúcar, né? E, dentre as principais reivindicações, eles queriam melhorias salariais, dentre as principais reivindicações. Só que há um pequeno detalhe. As trade unions uniam todos os tipos de trabalhadores, independentes da categoria. E aí algumas categorias eram mais fortes em detrimento de outras. Muitos historiadores dizem que as trade unions são o embrião, a sementinha dos sindicatos. E o que são os sindicatos, professor? É a união de trabalhadores por categorias. Enquanto as trade unions uniam todos os trabalhadores, independente da categoria, os sindicatos unem os trabalhadores de acordo com a categoria. Então, por exemplo, sindicato dos rodoviários, sindicato dos ferroviários, sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos professores. E é importante destacar o seguinte, alguns sindicatos possuem muito mais poder de negociação do que outros sindicatos, ok? Por exemplo, sindicato dos rodoviários, dos motoristas de ônibus da Grande Vitória. Se eles decidem parar, cara, Vitória para. Ninguém consegue chegar ao emprego, ninguém vai para o shopping, ninguém gasta dinheiro e tudo para. A Vitória para, deixa de arrecadar, deixa de gerar renda, produtividade, etc. E aí o que acontece? Imediatamente os patrões vão tentar negociar. Então, alguns sindicatos, como o Sindicato dos Motoristas de Ônibus, é muito forte na negociação. Agora, os sindicatos, como, por exemplo, o Sindicato dos Professores, né? Eu sempre brinco muito com isso, porque eu acho interessante. Se os professores decidirem entrar em greve, olha isso, hein? Presta atenção o que acontece. Os alunos vão morrer de rir, vão achar que é férias. E vão para casa felizes, vão jogar videogame, vai ficar no WhatsApp, enfim. Mas não estão cagando e andando. Menos preocupado com a escola ou com o professor. Bem? O pai vai achar que é um bando de vagabundo. E o governo vai achar que é comunista. E vai esperar. O governo vai vir, vamos deixar descansarem. Uma hora eles cansam, porque eles vão ter que repor mesmo essas aulas, então deixa eles lá de greve. Uma hora eles cansam. Então é mais ou menos isso. O sindicato dos professores tem muito menos poder de negociação do que, por exemplo, o sindicato de rodoviários. Agora, o que seria interessante, galera? Imaginem vocês se todos os sindicatos, toda a classe trabalhadora resolvesse apoiar a classe dos professores para melhorias das condições de salário dos professores. Eu estou puxando a farinha para o meu saco. Por quê? Primeiro, porque eu sou professor. E eu espero um dia viver e ver a minha profissão sendo valorizada. Eu não precisar trabalhar em 5 escolas para poder sobreviver. Eu precisar só trabalhar em uma única escola e dali dessa única escola eu receber um salário digno. Não quero ficar rico, não. Eu quero um salário digno do meu trabalho como professor. Porque vocês sabem que todas as profissões passam por um professor, né? Então, imaginem se todos os sindicatos se unissem para apoiar, por exemplo, o movimento grevista dos professores. Talvez a classe trabalhadora teria muito mais poder de negociação do que dividida somente em sindicatos, né? E aí o que acontece no Brasil hoje é isso. A divisão da classe trabalhadora em sindicatos. Alguns sindicatos têm poder de negociação, outros não têm. Alguns sindicatos são vendidos, recebem por fora dos patrões para ficarem quietinhos, não badernarem, não
fazerem nada de errado, nem protestar, etc, etc. E é claro, né, a ideia de dividir a classe trabalhadora em categorias traz a noção de que, divididos em categorias, eles tinham mais poder de negociação frente ao burguês. Mas nem sempre isso acontece, né? Porque alguns sindicatos são mais fortes do que os outros. Então, os sindicatos unem trabalhadores de acordo com a categoria. As trade unions unem trabalhadores independente das categorias. Tudo bem, galera? Sim. Uhum. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as associações internacionais do trabalho, também chamadas de internacionais. Tá? O que eram as associações internacionais do trabalho, professor? Foi uma tentativa de organizar e unir os trabalhadores a nível mundial. A primeira grande associação internacional do trabalho ocorreu em 1864, e quando ocorreu essa reunião dos trabalhadores, eles se dividiram em dois grupos. Um lado, os comunistas, do outro lado, os anarquistas. Não se preocupem, eu vou explicar quem é quem nessa história já já. Já já, futuramente, não sei se vai dar tempo hoje, mas nós vamos entrar nas ideias sociais e políticas do século XIX. De maneira bem resumida, tanto anarquistas quanto comunistas, eles acreditavam que deveríamos vencer o capitalismo e chegar ao comunismo, que seria um estágio de desenvolvimento da sociedade que não haveria dinheiro, não haveria propriedade privada, as pessoas não trabalhariam em troca de dinheiro, mas trabalhariam pensando no bem comum. Que lindo, professor, lindo. Todos seriam iguais, não teriam desigualdade social, não teria propriedade privada, etc, etc. Como chegar nesse lugar é o grande desafio de comunistas e anarquistas. Os comunistas, por exemplo, fundamentados nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, no famoso livro Manifesto do Partido Comunista, acreditavam o seguinte: primeiro nós vamos vencer o capitalismo. Vou abrir um ponteirozinho aqui, opções de ponteiro. Aqui, ó, marca texto. Primeiro a gente vence o capitalismo, depois de vencer o capitalismo, nós vamos chegar ao socialismo, depois de vencer o socialismo, nós chegamos ao comunismo. Ou seja, o marxismo, como era conhecido, ele defendia uma passagem lenta e gradual, uma revolução lenta e gradual até o comunismo. E o socialismo seria o degrau intermediário de adaptação para a gente vencer o capitalismo e chegar ao comunismo. Já os anarquistas, A significa não, arquia, governo e poder, defendiam a supressão de toda e qualquer forma de poder e autoridade. Defendiam uma revolução armada, violenta, rápida, uma passagem direta do capitalismo para o comunismo. Então, enquanto os marxistas defendiam primeiro superar o capitalismo, chegar ao socialismo e depois finalmente ao comunismo, os anarquistas, liderados por Mikhail Bakunin e Pierre-Joseph Proudhon, defendiam a passagem direta do capitalismo em direção ao comunismo. Querem a mesma coisa, só que divergem a maneira para chegar lá. É isso que está acontecendo aí. Não se preocupem, nós vamos falar de Mikhail Bakunin, vamos falar de Karl Marx, vou falar do anarquismo, vou falar do socialismo, mas resumidamente eles se dividiram. Se dividiram por quê? Querem a mesma coisa, mas eles não concordam a maneira de se chegar lá. Os anarquistas, nessa internacional, os trabalhadores que defendiam a anarquia, defendiam uma revolução armada, tomar o poder, meter bala, matar burgueses, etc, etc. Enquanto os marxistas falam, calma, gente, vamos tomar primeiro as fábricas, vamos implementar o coletivismo, a divisão social do trabalho, vamos moldar o sistema de cooperativas e, finalmente, depois a gente faz a Revolução Comunista, né? Então, eles acabaram se dividindo e isso enfraqueceu a união dos trabalhadores a nível mundial, né? Mas, mesmo assim, para muitos historiadores, os marxistas acabaram saindo vitoriosos, porque os marxistas, eles tinham uma ideia muito mais científica da revolução do que os anarquistas, né? Os anarquistas davam a impressão de que viriam virar baderna, bagunça. Ah, não, aqui é governo e poder. Sem governo, sem poder, vira baderna, vira bagunça, vira caos, vira desordem, né? Então, o mundo temia a anarquia, como também temia o marxismo, né? Mas mais a anarquia. Tudo bem até aí, galera? Beleza? Sim. Ok. Professor, dividiram em dois grupos, comunista e capitalista? Não, entre dois grupos foram os trabalhadores que defendiam a anarquia e os trabalhadores que defendiam o marxismo, que é um tipo de comunismo, né? Tudo bem?
Ok? Tá bom. Beleza? E aí, galera, o que a gente vai entrar agora? Nós vamos analisar os desdobramentos da Revolução Industrial. Resumidamente, a gente pode dizer o seguinte, olha, a Revolução Industrial, ela trouxe consequências positivas e negativas para a sociedade humana. Dentre as consequências positivas, professor, a gente pode destacar, por exemplo, o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, dentre as consequências positivas, eu posso destacar aqui o desenvolvimento de novas tecnologias. Ao mesmo tempo que novas tecnologias são desenvolvidas, o homem é substituído por essas máquinas. Então, ocorre o desemprego. De que tipo, professor? Estrutural. Né? Existem dois tipos de desemprego. Desemprego conjuntural, uma conjuntura política e econômica gera desemprego, que vivemos hoje, uma conjuntura de pandemia, isolamento social, crise política, crise econômica, gera desemprego. E existe o desemprego estrutural, que é quando o homem é substituído pelas máquinas. Então, pensa você aí como que um motor a vapor substituiu vários braços e mãos humanas, né? Então, desemprego estrutural. Ao mesmo tempo que desenvolve novas tecnologias, eu também tenho desemprego. Novas tecnologias com máquinas mais eficientes, automaticamente aumenta a produtividade. Então, eu tenho um aumento da produtividade. Com as novas máquinas mais eficientes e mais produtivas. Ao mesmo tempo que aumenta a produtividade, eu tenho também uma maior demanda por matéria-prima e, consequentemente, mais poluição, mais degradação do meio ambiente. Então, eu tenho maior demanda por matéria-prima. Okay? Com aumento da produtividade, consequentemente, eu também aumento a geração de riqueza. O aumento da geração de riqueza. Aí você pode pensar assim, que beleza, professor, todo mundo vai ficar rico. Só que não. Porque a riqueza fica concentrada nas mãos da burguesia. Então, eu tenho uma concentração de riquezas. O dinheiro, a riqueza produzida a partir da Revolução Industrial não é distribuída, muito pelo contrário. Fica concentrado nas mãos da classe burguesa, nas mãos de poucos. É só olhar para a realidade do Brasil hoje. Apenas 6 brasileiros detêm a riqueza dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Olha isso. Apenas 6 brasileiros possuem a riqueza equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Ou seja, isso é uma vergonha para o Brasil de 204, 205 milhões de habitantes, né? Em que 6 brasileiros possuem riqueza equivalente a 6 milhões de outros brasileiros, né? Enfim, né? As coisas que o Brasil só tem no Brasil, né? Então, concentração da riqueza, concentração de renda. Eu tenho a ascensão da classe burguesa. Burguesia. A burguesia se torna rica, poderosa. Ao mesmo tempo, eu tenho a exploração da classe operária, com longa jornada de trabalho, vou colocar aqui, ó, né? Longas jornadas de trabalho que iam de 16 a 18 horas diárias. Eu tenho a exploração do trabalho infantil, exploração do trabalho infantil e também feminino, ok? Eu tenho os baixos salários, as péssimas condições de trabalho. Então, como tudo na vida, né, galera? A gente tem consequências positivas e negativas. Agora, tome um atento muito importante no que eu vou dizer agora. Aquela galera que acreditava na Revolução Industrial e só olhava para os pontos positivos da Revolução Industrial, passou a acreditar no positivismo de Auguste Comte. O Comte, Auguste Comte, nós estudamos lá na sociologia, vimos um pouquinho na filosofia, né? A filosofia positivista parte da crença de que a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização levaria a humanidade ao progresso. Então, aquela galera que acreditou na industrialização é aquela galera de direita, mais conservadora, ou alguns momentos até mais liberais, que passaram a olhar só para o lado positivo da Revolução Industrial. E se enriqueceram, claro, com a Revolução Industrial, e passaram a defender a Revolução Industrial com unhas e dentes. Agora, teve uma galera que olhou para as consequências negativas da Revolução Industrial e passou a defender uma sociedade mais justa e igualitária.
passou a defender uma justiça social, que são as ideias sociais e políticas do século XIX. Socialismo utópico, socialismo científico, o marxismo, o anarquismo e o socialismo cristão. E essas correntes sociais, socialistas, defendiam a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Porém, mais todavia, no entanto, todas as vezes que se tentaram aplicar essas ideias, terminaram como terríveis ditaduras de esquerda. O stalinismo na União Soviética, o maoísmo na China de Mao Tse-tung, Coreia do Norte de Kim Jong-un, China, regime que se diz socialista, censura, perseguição política, repressão, violência, Cuba de Fidel Castro. E é curioso também que, em todos os momentos que a direita tentou combater o socialismo, ela implementou também o quê? Ditaduras. Brasil, por exemplo, em 64, implementou-se uma ditadura para afastar a ameaça dos comunistas, né, no Brasil. Vargas, em 37, implementou como a ditadura varguista, o Estado Novo, para afastar a ameaça do socialismo e do comunismo no Brasil. Ou seja, ditaduras é ambidestra, é de esquerda, de direita, é comunista, é fascista, ou seja, né, não há lado para ditaduras. Né? O fato é que, infelizmente, ou não diria se eu digo porque não felizmente, né, algumas pessoas acham que o comunismo, né, hoje, por exemplo, ser comunista é uma coisa terrível para muita gente, há até um preconceito. Eu sempre digo, não há nada de errado em você ser de direita, não há nada de errado em você ser de esquerda, não há nada de você de errado ser de positivista, comunista, socialista, não há nada de errado nisso. São ideologias. A questão é quando você defende isso de maneira extrema. Os extremos são perigosos. A extrema esquerda e a extrema direita são extremamente perigosos. Nós temos vários exemplos na história de como que pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas foram levadas à morte justamente por regimes extremistas. Então, o perigo não está no socialismo, não está no positivismo. O perigo está no extremismo de cada uma dessas ideias, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Professor, Pode falar. só uma pergunta, tipo assim, por que o pessoal tipo, tem medo de comunismo? Não entendo muito. Uhum. Então, geralmente não é um medo. Eu diria que é uma disseminação de um ódio que é traduzido em forma de medo. Porque você sabe, o medo é um sentimento poderoso. O medo é um sentimento que é capaz de unir pessoas. Então, quando você cria um inimigo, por exemplo, vamos voltar à Idade Média e vamos criar o medo das bruxas. Você faz com que os cristãos corram para dentro da igreja. Entende isso? E os cristãos, com medo das bruxas na Idade Média, você sabe que bruxas não existiam. Os cristãos corriam para as igrejas em busca de salvação. Então, quando você chega na Idade Moderna, as bruxas, é óbvio, não existem, mas existem os comunistas. E aí, qual é o grande medo dos comunistas? A justificativa. O comunismo toma a sua terra. O comunismo, em busca de uma sociedade mais justa e igualitária, tira de você a propriedade privada. O capitalismo também, você sabe disso, né? Só o ano passado, os bancos do Brasil, né, os bancos públicos e privados, tomaram mais de 6 mil casas de pessoas que não conseguiam pagar suas casas, seus apartamentos. Então, o capitalismo toma a sua casa, toma a sua propriedade privada, como o comunismo também pretende tomar. Agora, a ideia do comunismo, por detrás do comunismo, é de construir uma sociedade mais justa e igualitária sem a propriedade privada. Por isso que ele defende que toda propriedade privada deve ser coletivizada, deve ser dividida. Então não existe a sua casa, não existe mais a sua fábrica, a sua indústria. É de todo mundo. Essa é a ideia do comunismo, construir uma sociedade mais justa e igualitária. Só que, é claro, né, a direita, especificamente a extrema-direita, acusa o comunismo de ser um regime ditatorial e, na sua essência, o comunismo nunca pretendeu ser ditadura. São os homens que assumiram o poder e que se disseram comunistas que implementaram ditaduras de esquerda, mas nunca aquilo não foi comunismo. Depois eu vou mostrar para vocês como que comunismo de fato, nem socialismo de fato, nunca existiu. O que existiram foram ditaduras de esquerda. Assim como o capitalismo que conhecemos, que pretende construir uma sociedade liberal, também nunca existiu. O que existe são grandes monopólios, oligopólios.
Então, em muitas das partes, esse medo ele é criado por um ódio, e o medo ajuda a unir as pessoas contra alguma coisa. E esse ódio, ao ser disseminado, por exemplo, em redes sociais, quando você vai discutir com um cara, por exemplo, né? Você sabe o que é comunismo? Seu coxinha, seu esquerdista, seu não sei o quê. Eles partem para ofensa. Eles não sabem discutir. E se você pergunta para um cara que odeia o marxismo, odeia a esquerda, não tolera a esquerda, você já leu Marx? Ele provavelmente vai dizer não. Ou seja, a ignorância faz perpetuar esse ódio, esse preconceito à esquerda, ao comunismo, ao socialismo, etc. Tudo bem? Então, eu atribuo muito isso à ignorância, à falta de leitura, falta de estudos. Gente, para criticar e também para enaltecer o marxismo, tem que ler Marx, não tem outro caminho não, galera. Se você só vai ter argumentos para criticar o marxismo ou para defender o marxismo, se você ler o Manifesto, 18 de maio de Luiz Bonaparte, o Capital, que são 3 volumes, a Ideologia Alemã, entre outros livros de Marx, só vai ter argumentos para criticar ou para defender, para colocar aquela camisetinha do Che Guevara, aquele martelinho à foice, se você ler, se você se aprofundar. Agora, hoje a direita, especificamente mais ainda a extrema-direita, demoniza a esquerda. Acha que comunismo vai acabar com tudo, vai tomar o poder, vai implementar uma ditadura, etc, etc. Né? Corre o risco, professor? Enfim, né? A única vez que de fato isso aconteceu, o risco dos comunistas tomarem o poder, foi na intentona comunista de 1935, na Era Vargas, que de fato tinha um plano comunista de tomar o poder. Mas depois disso, comunistas, né, tinham nem força política para tentar tomar o poder, menos ainda, enfim. Mas isso é falta de estudo, falta de leitura. As pessoas têm que ler mais, têm que estudar mais, para parar com esses preconceitos, essas bobagens sem tamanho, né? Se eles lerem de fato comunismo, sobre socialismo, sobre anarquismo, vão entender, por exemplo, que são sistemas impossíveis. Pelo menos não hoje. Hoje é impossível a ideia comunista de Marx ser aplicada, e menos ainda no socialismo. E Marx errou em um monte de coisa, galera. Como também acertou em um monte de coisa. Só que as pessoas não estão preocupadas em ler Marx. Elas estão preocupadas em ofender umas das outras, né? Infelizmente. Tudo bem? Não sei se eu consegui... Né? Ô, professor, os da direita são capitalistas? Isso, eu posso dizer que a galera que abraçou a causa do desenvolvimento industrial, eles são capitalistas. Eles são de direita, capitalistas, são positivistas. O positivismo defendia a razão, a tecnologia, a ciência e a industrialização como forma de levar o homem ao progresso. E enquanto a galera da esquerda, eles são mais radicais, pegam uma revolução, uma transformação em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Só que para transformar essa sociedade em uma sociedade mais justa e igualitária, significa que o burguês vai perder sua fábrica, vai perder sua indústria, e todos não vão ter mais propriedade privada. Não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais trabalho remunerado, esse negócio de meritocracia não vai existir, porque todos serão iguais. Vai buscar-se uma justiça social. Infelizmente, todas as vezes que tentaram fazer o que Marx defendeu, acabaram em ditaduras, né? Tudo bem, pessoal? A gente vai falar sobre isso já já. A gente vai falar sobre marxismo. Não sei se vai dar tempo, né? Ah, tá. Comunismo e socialismo são praticamente do lado do esquerdo, né? Não entendi a pergunta. O comunismo e o socialismo são, tipo, meio que ideias iguais, mais sociais. São ideias de esquerda. Comunismo e socialismo são ideias de esquerda. E eu posso dizer o seguinte, o capitalismo é de direita. E aí, para eu vencer o capitalismo e chegar à esquerda, eu tenho que chegar ao socialismo, segundo Marx, e depois ao comunismo. O socialismo seria um degrau intermediário, uma passagem para se chegar ao comunismo. Isso que é o socialismo. São diferentes, mas estão do mesmo lado, que é a esquerda, né? Por isso, ideias socialistas. Né? Tudo bem? Professor, Vou usar um outro exemplo. Pode falar. teve algum governo que, tipo, se disse comunista, só poder camuflar, poder chegar ao seu objetivo? Muitos, vários. Cuba,
o stalinismo na União Soviética, o maoísmo na China de Mao Tse-tung, vários exemplos, né? Mas é claro que esses regimes, eles não eram comunistas de fato, não eram socialistas de fato, eram ditaduras de esquerda. Depois eu vou mostrar para vocês futuramente, nas nossas próximas aulas, por que a gente não pode falar que a China é comunista, e nem que Cuba era socialista. Eu já vou mostrar isso para vocês, nem que a União Soviética era socialista. Porque a ideia de socialismo é a ideia de que a classe trabalhadora governa a nação. Em nenhum momento a classe trabalhadora governou a China, governou a União Soviética e menos ainda governou Cuba. Em nenhum momento a classe trabalhadora esteve no poder. Quem é que esteve no poder? Um líder político, Joseph Stalin, Fidel Castro, Mao Tse-tung, e um partido bolchevique, PCC, Partido Comunista Chinês, e um partido político. Então aquilo era o quê, professor? Era tudo menos socialismo, menos comunismo. Mas pegou o nome socialista e comunista. E aí todo mundo acha que aquilo era socialismo e comunismo, quando não era. Em nenhum momento Karl Marx defendeu uma ditadura de uma única pessoa ou de um único partido. Ele defendia o que ele chamava de ditadura do proletariado, que é a classe trabalhadora tomando o poder. Todos unidos. Homens, mulheres, independente do gênero, da cor da pele, todos os trabalhadores do campo e da cidade. Por isso o símbolo do martelo e da foice. O martelo simboliza o trabalhador urbano, o operário. A foice simboliza o camponês. Então a união de todos os trabalhadores tomaria o poder com a ditadura do proletariado e aí sim construiria uma sociedade mais justa e igualitária. Agora me diz aí qual foi o país no mundo que a classe trabalhadora tomou o poder e implementou o socialismo e o comunismo. Nenhum. A China foi um ditador, Mao Tse-tung. União Soviética, Joseph Stalin, um ditador. Cuba, de Fidel Castro e Che Guevara, uma ditadura. Então não houve nenhum país no mundo, de fato, socialista e comunista. Foram o quê, professor? Ditaduras de esquerda. Tudo bem? Ok, pessoal? Professor, se um dia, tipo assim, a classe social dominasse, as pessoas que é mais rica fosse para a classe inferior, ainda não teria uma desigualdade? Ou se tornaria iguais? Se a classe trabalhadora dominasse os mais ricos? Se a classe burguesa, tipo isso. Uhum. Se haveria uma desigualdade social, é isso essa pergunta? Ainda não existiria. Na verdade, o que aconteceria se a classe trabalhadora chegasse ao poder? A burguesia perderia sua liberdade, que ela tanto defende. Lembrando que a liberdade é um ideal da burguesia, né? Essa ideia de liberdade surge no iluminismo. Então a burguesia perderia sua liberdade econômica, sua liberdade de ter a sua propriedade privada. E automaticamente, ou ela se aliava às classes trabalhadoras, para lutar ao lado dos trabalhadores por uma sociedade mais justa e igualitária, ou ela implementa uma ditadura também para empurrar a classe trabalhadora para o seu gueto. Então, o que aconteceu em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, principalmente durante a Guerra Fria, Chile, Venezuela, Argentina, Brasil, viveram ditaduras de direita contra possíveis ameaças do socialismo. Então, todas as vezes que a classe trabalhadora, possivelmente tentou chegar ao poder, a direita foi lá e implementou uma ditadura para evitar que a classe trabalhadora chegasse ao poder. Tudo bem? Ok? Professor, e você acha que atualmente ainda tem jeito de implementar o comunismo? Então, na minha humilde opinião, pelo que eu já li sobre Marx, anarquismo, eu acho que não é viável, é impossível. Tá? E por que é impossível? Porque não adianta nada mudar o sistema se as pessoas não mudarem aqui, a mentalidade. Porque o comunismo e o socialismo exigem que as pessoas parem de pensar somente em si e passem a pensar umas nas outras. E isso, eu diria que é muito difícil porque vai contra a natureza humana. A natureza humana é uma natureza, digamos assim, em alguns aspectos, egoísta. O que é o homem pensando no outro? O altruísmo, se colocar no lugar do outro, é uma concepção de valores, uma mudança na concepção de valores muito grande. E que isso demanda de educação. E, mesmo assim, com educação, com uma educação de qualidade, dizendo, gente, a gente tem que valorizar, respeitar o próximo, construir uma sociedade mais justa e igualitária, mesmo assim, eu não terei certeza se as pessoas vão mudar de ideia e opinião.
Porque ainda assim eu terei pessoas egoístas no mundo que estarão pensando somente em si, em explorar outras pessoas através da força de trabalho, etc, etc. Então, sinceramente, eu acho impossível. Agora, é perfeitamente possível construir uma sociedade mais justa e igualitária, totalmente justa e igualitária é impossível, mas mais justa e igualitária no mundo capitalista. Quando você olha, por exemplo, para os países escandinavos, países como Noruega, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Suíça, países de primeiro mundo, com excelentes índices de desenvolvimento humano, escola de qualidade para todos, hospitais de qualidade para todos, segurança. Gente, cadeias estão sendo fechadas na Finlândia e na Suécia, e na Dinamarca também. Estão virando boates, igrejas, porque não tem criminalidade, não tem violência. E por que não tem criminalidade, não tem violência? Porque não tem desigualdade social. A desigualdade social chegou praticamente a zero, com excelentes índices de desenvolvimento humano. Ah, professor, mas eles trabalham muito. Não, muito pelo contrário. Hoje, países como Finlândia, Suécia e Dinamarca estão adotando carga horária de trabalho de 4 horas e 6 horas diárias. E aí depois o cara volta para casa, vai se dedicar à família, aos filhos, à mulher, ao lazer, ler um bom livro, assistir um filme, e vai ter uma vida, ele vai ter uma qualidade de vida. Não à toa esses países têm excelente índice de desenvolvimento humano. Ou seja, é possível, e são países capitalistas. É perfeitamente possível construir uma sociedade mais justa e igualitária no mundo capitalista. Eu não preciso ir para o comunismo ou a viajar nessa maionese que é o socialismo. É perfeitamente possível construir uma sociedade mais justa no capitalismo. É claro que a gente tem que mudar aqui, ó, a mentalidade. Né? A gente tem que mudar um pouco a nossa maneira de pensar e ver o mundo. Né? Tudo bem, galera? Minha opinião, tá, gente? Minha opinião. Provavelmente aí do outro lado tem gente que acredita que o comunismo é o melhor caminho, né? Ou tem gente que pode acreditar que não, que é o capitalismo mesmo, mas é a minha humilde opinião. Né? Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, galera, a gente fecha a nossa aula por aqui hoje, tá? Semana que vem, deixa eu fechar aqui. Opa. Semana que vem a gente continua, e aí nós vamos falar do marxismo, do anarquismo, do socialismo utópico, do socialismo cristão, e entramos na unificação italiana e alemã, tá? Meninos, foi um prazer incomensurável, inenarrável, inadescritível. Boa semana para vocês e até semana que vem. Valeu, professor. Tá? Boa noite, galera. Boa noite, professor. Valeu, professor. Boa noite.